Alô, tá me ouvindo, Lari? Oi, Oi, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Eu vou só tentar posicionar de um outro lugar, porque acho que tô achando que tá muito perto. Peraí. Pra eu ficar mais à vontade. Olá, sim, só tô ouvindo um pouco baixo. Tá, peraí que eu vou colocar mais perto. Agora acho que sim, né? Sim, agora sim. Tá me ouvindo bem? O pessoal tá ouvindo, Sim, o pessoal tá ouvindo bem. espero que sim. Ok. Olá, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a conversar um pouquinho aqui sobre medo versus ansiedade, um tema que assola a nossa vida sempre, né? Um tema tão presente no nosso dia a dia. E quem aqui, dessas pessoas que estão assistindo, são ansiosas? Alguém gostaria de dizer que se é ou não? Eu acho também que eu já gostaria de dizer que ansiedade é tão normal que, por exemplo, neste momento eu me sinto um pouco ansiosa, porque é a minha primeira live. Esse meu amigo Fábio me convidou várias vezes. E assim, eu sempre posto e tudo mais, mas eu vou admitir que eu tinha uma certa resistência porque eu não sou muito familiarizada com essa questão de internet como ele é, sabe? Principalmente para falar assim ao vivo. Pode parecer estranho, porque eu sou professora, eu dou aula, eu faço palestras, isso e aquilo, mas até para deixar as pessoas que estão entrando um pouco mais tranquilas. Ansiedade é um assunto e é um sentimento extremamente natural. E quando a gente está Sim, diante de uma situação nova, com certeza a gente vai experimentar esse tipo de emoção, tá? Então, sim, é a exatamente. minha primeira vez aqui. Uhum. Espero que eu estreie bem e que vocês gostem e que a gente consiga participar e, enfim, que a gente consiga aí trocar informações, colaborar e para depois a gente tornar essa prática um pouco mais frequente. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí. E bom, para a gente começar, eu acho que seria importante, né? Nós estamos falando sobre medo, nós estamos falando sobre ansiedade, e a ideia é começar a pensar o que seriam essas coisas, né, Ari? Então, assim, quando nós pensamos em medo, né? Você falou da ansiedade, que é algo tão normal, e com relação ao medo, né? Como ele se dá? O que ele é? Quando ele se torna prejudicial? Como que você enxerga esse medo? Bom, eu acho fundamental a gente conseguir separar, né, uma questão de ansiedade e de medo natural, um sentimento, né, uma emoção que se torna muitas vezes, que se torna não, é um fator de proteção para nós, né? Obrigado, David. A gente precisa desse medo, a gente precisa dessa ansiedade para muitas coisas na vida. Sim, sim. O ponto crucial para a gente ficar atento é quando esse medo e essa ansiedade começam a nos limitar, começam a nos trazer prejuízos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sejam eles sociais. Aí é um ponto que a gente precisa começar a ficar mais atento. Caso ele É ainda não interessante. ultrapasse esse limite, é algo que é natural e que faz parte da condição humana. Mas é interessante pensar, né, que hoje em dia, o que não nos gera ansiedade, né? Tudo nos É. gera ansiedade, apesar da demanda, da grande gama de informações, do que chega até nós, da pressão que nós vivemos a todo momento.
isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, não? Sim. Aham. Muitas coisas, né, nos geram ansiedade. Eu acho que a maneira como você colocou é muito bacana, porque é melhor a gente ir no caminho contrário mesmo, né? O que não nos gera Sim. ansiedade, né? Nossa, quase nada, não? Muito mais fácil. Eu até costumo brincar que aquelas pessoas que não experimentam ansiedade têm um bom pé lá na sociopatia, né? Caso Nossa, contrário, somos seres que experimentamos ansiedade, né? Ela faz parte, a gente vai sentir ansiedade em diferentes níveis, em diferentes graus, né? É, e principalmente quando as situações são novas, né? Por quê? sim, Porque a gente ainda não teve uma experiência com ela, porque a gente não sabe como é que vai ser o nosso desempenho. Existe uma relação muito grande entre ansiedade e desempenho, né? E eu gosto muito de sim, não sei falar, como, né? né, dessa relação, né? O Na nosso verdade, desempenho, a nossa expectativa, o que a gente espera sobre o nosso desempenho, acaba tendo uma relação muito próxima com a ansiedade e essa expectativa que a gente deposita no nosso desempenho, se a gente vai atender as expectativas, se a gente vai fazer um bom papel, se a gente vai fazer um bom trabalho, se as pessoas vão aprovar, está diretamente relacionado com ansiedade, está diretamente relacionado com medo e está presente na nossa vida cotidiana. e na verdade nós vivemos num mundo, num contexto onde nós temos que dar certo a todo momento, né? Você tem Uhum. que ser primeiro lugar, você tem que ser o melhor, você tem que ganhar dinheiro, né? E isso gera uma ansiedade muito grande, porque nós estamos a todo tempo sendo confrontados com essa coisa de que nós não podemos perder, né? De que nós não podemos sofrer, né? De que nós não podemos, enfim, dar sinal de fraqueza, né? E aí é muito complicado. Sim. E existe uma pressão interna, existe uma pressão social muito grande. Sim, muito grande, por sinal. E essa pressão social tem crescido cada vez mais. O próprio mercado de trabalho, né, falando aí um pouco mais para o lado profissional, está cada vez mais competitivo, né? E um Exato. ambiente cada vez mais hostil. Como isso gera ansiedade em nós, não? Sim, né? E aí, ambiente hostil, competitivo, são fatores que com certeza vão predispor uma ansiedade em níveis que realmente desestabilizam muitas pessoas, né? É por isso que a gente Sim. escolheu esse tema para falar aqui, né? E para ver quais são as dúvidas que as pessoas têm em relação à ansiedade, enfim, tentar mostrar algumas maneiras para elas conseguirem manejar de uma maneira melhor a ansiedade, né? E entender que a gente. Acho que caiu a sua conexão. Acho que caiu a conexão da Ariane, mas enquanto ela não volta, é isso mesmo, né? Eu trabalho muito com adolescentes, com aprendizes, com jovens, e eu percebo o quanto muitas vezes eles vivem uma jovens na minha mesa quase todas as semanas para, deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui novamente. Se queixando, né? Quanto esses jovens chegam também se queixando de ansiedade. Estava contando aqui, Ari, o quanto muitas vezes durante a semana sentam jovens na minha mesa para conversar durante as aulas, se queixando de quanto estão ansiosos, de quanto estão pensando até mesmo em suicídio muitas vezes, não aguentando a pressão que os pais colocam, que o trabalho coloca, que os amigos colocam, e como isso é difícil, né? Porque
isso tem estado muito presente na vida dos nossos jovens desde tão cedo, não? Sim. Eu costumo dizer que eu observo muito a minha filha, e você deve ter feito isso com a sua também, né? Então, enquanto pequenininhos, tá tudo ok, respira bem, senta numa postura Sim, ereta, né? E as coisas vão funcionando. E isso que você disse de, olha, acontecer com os jovens ficam ansiosos, os adultos ficam ansiosos. A gente vai experimentando isso desde muito cedo, sim. né? E E como é difícil lidar, né? como isso tem sido passado de geração para geração, como isso tem sido passado de pai para filho, a ansiedade começa a ficar presente muito cedo, né? Tanto é que a gente vê Sim, crianças extremamente ansiosas, né? A gente vê aí em torno sim, de 5 anos, já começa a apresentar alguns comportamentos ansiosos, 6 anos, 7 anos, ou seja, à medida que o ser humano começa a ter contato com outras pessoas e essas pessoas não são a sua família, né, que é o primeiro contato, que é a primeira representação social que a gente tem, passa depois a ter esse contato com a escola passa a ser a segunda representação social, amigos, sim, professores, a ansiedade começa a aumentar e começa a dar os primeiros sinais. Então você vai sim. fazer uma prova, e aí nessa prova já vem um amigo que está comparando nota, e aí você já começa a experimentar os primeiros sinais de ansiedade. E depois Que disso vai. inclusive não, e que inclusive surgem até a partir da projeção dos próprios pais, né, acerca do Lógico. que eles querem para a vida dos filhos, né, e isso acaba assumindo o papel, porque a criança, na busca pelo afeto, na busca pelo amor, na busca pela aceitação, ela tenta suprir essa projeção, e aí fica muito difícil lidar com ela. Sim, e que não necessariamente os pais têm essa consciência, né? Eles não vão pensar em um raciocínio aberto, claro, né? Desejo que meu filho desenvolva um quadro de ansiedade. Óbvio que não. Claro que Só não. que a gente precisa levar informação para eles começarem a observar os próprios comportamentos, né? Então, Sim, assim, sim, o quanto que em casa ou com os próprios amigos é despertado em alguém esse desejo pela competição, esse desejo por ganhar, esse desejo por estar à frente, né? sim, Que as crianças têm dificuldade de perder em um jogo, de que as crianças têm dificuldade de lidar com uma nota na média, né? Então, assim, a nota tem que sim, estar infinitamente acima da média, né? A nota tem que estar sempre acima da média. Você tem que sempre ter um bom desempenho no campeonato. Você tem que sempre ter um bom resultado naquilo que você for fazer, né? Então, é importante que a gente vá falando sobre ansiedade para as pessoas se conscientizarem em relação ao exato, tema, para que esse tema seja difundido, né? E para sim. que isso chegue a um número maior de pessoas e para que a gente aprenda a flexibilizar é, o tema, o assunto, né? A gente Na vai ter ansiedade, verdade, não tem como a gente zerar, só que precisa sim. flexibilizar. E esse é um tema, na verdade, tão presente. Aliás, antes só de falar isso, eu gostaria até de pedir para o pessoal, né, que está assistindo, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguém que você conheça que está precisando, pergunta. Acho que esse é o momento mesmo para que nós possamos responder, para que nós possamos conversar com vocês. Mas eu estava lendo uma reportagem no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, uma revista que, na teoria, não tem nada a ver com a saúde mental, é, essa reportagem ela falava de 30 objetivos que as pessoas vão ter enquanto profissões no futuro. E um deles era a ansiedade. Aquele que trabalhar com ansiedade, aquele que lidar com ansiedade, vai ter um nicho muito forte no campo do trabalho, né? Sim, Parece que teve uma pergunta sim, aí, Ari. sim. Você quer comentar? É, bom, ah,
Durante uma live, assim, a gente pode, no meio do caminho, fazer uns agradecimentos aos elogios que a gente vai responder, que a gente vai recebendo. Tá Com tudo bem. certeza, né? Obrigada aí pelos comentários de vocês. A pergunta que surgiu aqui é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, obrigada por participar, né? E por enriquecer a nossa discussão com a sua pergunta. E é o seguinte, sei que o ideal é fazer terapia, mas como nós podemos trabalhar em casa com a ansiedade da criança e com essa mania de querer ganhar em tudo e estar à frente de todos? Excelente pergunta, né? E dá até para a gente adaptar a pergunta, né? A gente não precisa necessariamente dizer como trabalhar com a ansiedade da criança e com essa mania de querer ganhar em tudo e estar à frente de todos, né? A gente pode, inclusive, dizer como lidar, como trabalhar com os adultos que têm essa mania de ganhar de tudo e estar à frente de todos, não é mesmo? Eu acho que tem uma E pergunta como, universal. nossa, como nós somos competitivos, não? Né? Bom, quer Sim. começar? E depois eu concluo? Não, tudo bem. Eu acho que uma das grandes, ela até perguntou com relação às crianças, né? E como que a gente pode lidar com isso a partir do momento em que eu não estou com a terapia. E eu observo que uma das coisas muito importantes e que hoje em dia falta muito, né? Nós reclamamos tanto que os nossos filhos ficam em celular, ficam no YouTube, ficam em jogos, mas nós também, né? E isso gera muita ansiedade. Nós perdemos um senso de presença, né? Nós não estamos presentes com os nossos filhos, nós temos coisas até mais importantes em termos, né? Então nós precisamos fazer um trabalho, precisamos estar na internet, assistir um filme, nós já pegamos o celular e colocamos na mão dele como que dissesse, ó, fica aí, deixa eu fazer as minhas coisas. E isso gera ansiedade, porque a criança vai crescendo sem um referencial de afeto, né? E como o afeto é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento emocional, né? E isso gera muita ansiedade. Então, acho que, assim, uma das primeiras coisas é poder trabalhar essa presença, é poder estar junto, né? Essa é uma palavra muito, muito interessante, estar junto. Como nós precisamos disso nos dias de hoje, né? O que você acha, Ari? Claro, concordo em grau, número e gênero, e aí como estar presente, né? Como tornar isso uma prática? Um desafio, né? Bom, mas como uma psicóloga cognitivo-comportamental, é claro que eu já vou diretão para a parte prática, né? Boa, é isso aí mesmo. Acho que é fundamental a gente aprender a estabelecer limites, né? O que eu vejo Sim. atualmente é uma carência de limites, não existe limite. E a Como faz? ansiedade é um fator que colabora muito com essa questão do ilimitado, né? E a gente vê isso presente em tudo. A internet limitada, não sei o que ilimitado, cartão de memória que tem um limite maior, sempre vai tentando aumentar o limite. E eu enxergo isso como algo que faz com que a gente deixe de colocar limite nas nossas E relações. as crianças não sabem mais ouvir não, né? Não, as crianças não sabem ouvir não. E a gente tem medo de colocar esse limite porque as pessoas acreditam que isso será algo cruel, né? As pessoas Sim. acreditam que colocar um limite, que dizer um não, será algo desagradável, ou que esse filho vai fazer uma imagem dele de que ele é uma pessoa brava, de que ele é uma pessoa ruim, né? E não, as crianças gostam de limite, as crianças se Elas sentem pedem limite. protegidas quando a gente diz Sim. não, né? Então, essa presença, ela precisa começar a aparecer da seguinte maneira. Você está almoçando? Esteja almoçando. Esteja presente naquilo que você está fazendo, né? Sim, sim. Você está almoçando? Esteja almoçando. Não precisa ficar almoçando e querendo responder uma mensagem no celular.
Não precisa estar almoçando e falando no celular sobre algo em relação ao trabalho. Isso facilita para você mostrar para o seu filho que ele pode almoçar sem precisar ficar assistindo um vídeo em paralelo, né? Ele não precisa almoçar e assistir um vídeo. E isso vai fortalecendo a segurança dessas crianças e vai ficando mais fácil para elas conseguirem manejar essa história toda e diminui essa questão de ser mandona demais, como foi aquilo que a Milka estava dizendo, né? No caso da minha enteada, quando ela está em casa, a minha atenção é toda para ela, mas eu não sei como é na casa dela. E ela é extremamente ansiosa, mandona e fica brava se perde em jogo, né? Então, entenda o raciocínio. À medida que não existe uma presença, à medida que não existe um limite, ela fica sem uma referência. Então, o medo dela perder alguém, dela ficar sozinha, é muito grande. E aí ela começa a mandar. Porque à medida que ela manda, ela entende que tem alguém respondendo esse comando, né? Tem alguém que reforça esse comportamento dela, ela continua mandando. Logo, isso faz sentido para ela. E claro que a hora que ela está no jogo, ela também estende esse comportamento. Eu preciso ganhar. Eu tenho que ganhar, né? E ela vai levando esse padrão para outras situações também, né? Então, precisa tomar cuidado de estabelecer esse limite e dizer que, olha, sim, é legal ganhar, é gostoso ganhar. A gente não precisa ser hipócrita para ensinar a ansiedade. É gostoso ganhar. Só que todas as pessoas têm esse pensamento. Como é que a gente vai explicar isso para uma criança? Como que todos vão ganhar ao mesmo tempo, né? Exato. E no jogo, e devagarzinho, dizendo, por exemplo, olha, hoje a gente vai jogar e realmente o importante será jogar, será a experiência do jogar. Hoje a gente vai tentar inverter os papéis. Quem ganha perde, quem perde ganha. Vamos ver como é que ela se sente com isso. E depois a gente estender isso para a nossa vida. Um dia eu perdi, eu preciso passar por essa experiência. Estar no lugar de eu fui demitida, o meu relacionamento terminou, eu preciso passar por essa experiência. Porque senão eu vou ficar essa perda, né? Claro, eu fico controladora. Não, você não pode terminar comigo. Não, você não pode me demitir. Não, você não pode ganhar no jogo, né? Não, pode, eu preciso experimentar isso, eu preciso estar do outro lado. Que bom que você gostou da ideia que eu sugeri de inverter os papéis, né? É fundamental, né? Porque, na verdade, as crianças também precisam ver como você fica e começar a entender que ninguém vai gostar mais ou menos de você se você ganha ou perde, se você é ou não demitido, se um relacionamento termina ou não. Entende? Ninguém vai gostar mais ou menos de você por isso. A criança também precisa começar a entender isso desde pequena. Ela precisa começar a entender que o amiguinho não vai gostar menos dela se ela perder. Ele pode fazer uma brincadeira sem graça, mas não necessariamente isso significa que ele gostou mais ou que ele gostou menos. Entende? Exatamente. Né? Então, além da presença que o Fábio colocou, que eu considero fundamental estabelecer os limites, é você ir para a parte prática e, por exemplo, na hora do jogo, mostrar isso para ela. Né? Dizer, olha, o que vai acontecer agora? Né? Como que você ficou? Discutam filmes com as crianças. O que você achou desse personagem? Com qual que você mais se identifica? Né? Tudo isso vai construindo um outro cenário para eles terem uma ideia diferente, tá? Acho que é mais ou menos por aí. Veja se você quer concluir com alguma outra coisa, né? Eu acho que você falou tudo, né? Inclusive, tenho aqui até uma outra pergunta interessante, que a Tá falou, né? Ela falou o seguinte: olha, eu gostaria de saber sobre as formas de tratamento da ansiedade, né? A necessidade de intervenção de medicamentos ou eventualmente métodos alternativos para controlar o tratamento. E logo abaixo ela mesma coloca, né, que é interessante a discussão, né? E quais os sintomas que divergem de pessoa para pessoa.
essa questão do sintoma é muito interessante, porque parece que assim, né, hoje em dia, tudo é ansiedade, tudo é depressão, e as pessoas elas não conseguem fazer essa diferenciação entre ansiedade e um transtorno de ansiedade. Sim. E isso precisa ficar muito diferenciado, porque tudo vira transtorno, né? Uhum. Você quer comentar sobre esses sintomas? Eu vejo as pessoas, inclusive, meio que competindo para ver quem é mais ansioso. Já percebeu isso, Fábio? Você deve perceber ainda mais lá, né? Nos Sim, sim. adolescentes, né? Que você ministra as aulas e tudo mais. Enfim, as pessoas acabam competindo para ver quem é ansioso. Parece que virou, assim, algo... Um troféu, né? Não, porque eu sou mais ansioso. Não, Ser ansiedade ansioso é tem algo sintoma. que já é algo. Mas isso passa até pelo que a gente já falou, né? Quando eu me digo ansioso, eu peço cuidado, né? E as pessoas estão pedindo cuidado, né? Sim, claro, né? Agora, é importante a gente entender que, bom, eu vou dizer algumas coisas aí, você vê o que vai faltar, se você vai precisar complementar ou se eu conseguir Certo. responder a pergunta da Thaís, tá? Desculpa, da Tamires. Tá. Bom, ansiedade. Um fator de proteção para o nosso organismo, como eu disse no início, a gente precisa de ansiedade, inclusive, para a gente atravessar a rua. Tá? É bem Sim. básico mesmo. Se você não tiver uma ansiedade num nível mínimo, e aí? Você atravessa sem olhar, né? A gente precisa entender que a ansiedade, muitas vezes, o nosso próprio organismo responde por nós. Se eu tô numa rua e é uma rua escura, é à noite, e de repente, sei lá, apareceu um cachorro que saiu de uma casa. Eu não posso parar, pensar e racionalizar e ver o nível da minha ansiedade. Eu preciso reagir, eu tenho que sair correndo, eu vou ser Sim. mordido pelo cachorro, tá? Então, existem algumas situações que o nosso organismo ele vai responder para isso. Agora, à medida que o nosso organismo está respondendo demais, ele está se manifestando demais, ele está entrando em ação demais, o meu sistema nervoso central simpático está trabalhando muito, eu começo a produzir, por exemplo, altos níveis de cortisol. E aí já é Sim. um dado interessante para eu conseguir diferenciar uma ansiedade normal de um transtorno de ansiedade. Meu organismo já começa a ter outros sinais e outros sintomas. Os meus pensamentos Exato. já estão acelerados. Eu provavelmente vejo que meu coração está disparado em Uma fadiga muito grande. situações frequentes. Eu me sinto fadigado, suor, um desconforto intestinal ou estomacal, um perfeccionismo demasiado, né, uns pensamentos muito acelerados, insônia e alguns outros sinais, né? O Alguma organismo fala, inquietação mesmo, até uma irritabilidade, né? As sim, pessoas ficam irritadas, uma tensão muscular, tem uma série de. e aí Mas acho que é a interessante. ansiedade fica parecida com depressão, né? Mas é interessante até comentar um pouco, Ari, porque esses também são sintomas presentes, né? Então, apesar deles, isso requer um tempo, né? Um tempo sentindo esses sintomas. Né? Se a gente for pegar até o manual da CM5, ele vem falar que a pessoa precisa estar no mínimo por 6 meses tendo esses sintomas por vários dias seguidos, né? Uhum, Então não é assim, sentir esse sintoma tem um transtorno, né? uhum. Tem todo um histórico por Né? trás. Exato, e tudo são várias investigações, né? O que a gente está dizendo aqui é realmente algo muito pontual, mas realmente o DSM-5, né, que é o manual de classificação das doenças e dos transtornos mentais, né? Ele vai falar que esses sintomas precisam persistir por pelo menos 6 meses, né? Dentre Sim. alguns outros sintomas que a gente pode investigar, que não precisam ser todos, mas alguns deles, né? Então, insônia, Por adulto até 3, né? tensão muscular, exato, né? Para a gente perceber e aí a gente consegue diferenciar. Agora, quando alguns sintomas já começaram a ultrapassar essa linha,
E também Sim, acontece, né, em relação a outra pergunta que ela fez, que os sintomas divergem de pessoa para pessoa, a gente já precisa começar a procurar ajuda, né? Então, assim, com certeza. excesso de alergia, insônia, né? Quando você percebe que realmente o seu sono não está respondendo como antes, que o seu estômago está diferente, que você começou a ter prejuízos no seu trabalho, que você começou a ter alguns prejuízos em algumas outras áreas da sua vida, é importante que você reconheça e entenda a necessidade de pedir ajuda. Tá, mas aí tem alguma dica aí se a gente não estiver fazendo terapia? Tem. A questão que o Fábio colocou em relação a estar presente no que você está fazendo é uma dica sensacional para a gente lidar com a ansiedade. Esteja fazendo aquilo, né? Eu estou fazendo essa live agora. Não vai resolver eu tentar desviar o meu pensamento e ficar pensando em outras coisas que eu preciso resolver e que eu tenho para resolver. Né? Se eu estou Sim, almoçando, eu preciso estar almoçando. Eu sei que falta tempo. Só que se você começa a colocar isso em prática frequentemente, de, por exemplo, estou almoçando, eu falo sobre o almoço, vai te ajudar. Ao invés de você almoçar, pagar um boleto, agendar alguma coisa para amanhã, né? Enfim, tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que isso vai curar a ansiedade, claro, mas é algo que já vai estabelecendo uma certa mudança comportamental no seu dia a dia e diminui a intensidade e a frequência da ansiedade. Se você está tomando exato. banho, tome banho e se concentre, né? Tô passando shampoo, tô passando o condicionador agora, eu estou fazendo isso agora e eu faço isso agora. Por quê? Eu tô tomando banho e eu tô pensando que eu, poxa, como que eu vou resolver aquele problema com o meu trabalho, como que eu vou resolver o problema daquele paciente, como que eu vou resolver o problema com a minha família, como que eu vou resolver. Se eu penso nisso o tempo inteiro, eu não resolvo a ansiedade e eu intensifico os sinais e os sintomas e o pior de tudo, eu faço disso uma rotina na minha vida, né? Eu torno isso um hábito na minha vida. E as pessoas, infelizmente, sem perceber, acabam se orgulhando disso. Ah, eu sou assim mesmo, né? Ah, eu Sim, e funciono vai assim mesmo. ficando, né? E vai Mas ficando. olha que interessante, né? Você está contando disso. Posso até pular um pouco para uma outra pergunta, porque eu acho que tem a ver o que ela falou. A Jéssica, né? Ela está perguntando o seguinte: olha, que tipo de apoio podemos dar a alguém que sofre muita pressão por parte da família para que encontre um trabalho? Porém, a pessoa está passando por muitas dificuldades, inclusive cogitando suicídio. E quando entra o suicídio no meio, como isso é sério, né? Acho que a gente aí precisa partir para outros campos além da reflexão. Uhum, sem dúvida, né? É, bom, Eu acho que entra uma questão já psiquiátrica no meio, uma necessidade de uma medicação, talvez, né? desculpa, é que eu estava descendo Junto. aqui, rolando as mensagens para ver o que ela realmente é, colocou. Você quer que eu repita? Não, eu entendi que você falou que é importante que as pessoas comecem a perceber qual é o Ah, tá. momento dela partir para um tratamento, às vezes procurar uma ajuda como um profissional, um Profissional. psiquiatra, não foi isso que você estava falando? Sim, eu acho que quando a gente começa a pensar em suicídio, até pensar em algumas tentativas de suicídio, né? A terapia é imprescindível, mas ela também precisa estar acompanhada de uma medicação onde ela possa, né, ter um grau de ansiedade, né, baixo, e os dois possam caminhar juntos, né? Sim. Acho que a terapia não dá mais conta de algo nesse momento e precisa entrar com uma indicação para que haja, né, uma substituição depois e a pessoa consiga caminhar bem com a psicoterapia, não? Sim,
Claro, essa é a nossa primeira recomendação, né? E a gente também Sim, sabe que os tratamentos combinados são os mais efetivos. Além de outros pontos que são fundamentais. Atividade física, né? sim. Desenvolver alguns hábitos que são prazerosos, né? Para você não ficar preso só naquilo que é a tua responsabilidade, só naquilo que é a tua obrigação, né? Então, desenvolver alguns hábitos que são prazerosos. Agora, mais diretamente em relação à pergunta da Jéssica, né? Como que eu posso tentar ajudar? A pessoa já cogitou suicídio, né? Enfim, Até por conta da pressão, por conta do trabalho, né? claro, né? Esclareça, né? Leve informação. Às vezes as pessoas não têm informação, né? Eu Sim, vejo um universo muito preconceituoso em cima de ansiedade, de depressão, né? Então, assim, sim. leve informação para essa pessoa, né? Olha, você sabe quais os cuidados que a gente precisa ter quando a gente experimenta ansiedade em um nível muito elevado. Você sabe quais são esses cuidados, como funcionam esses cuidados, né? Eu acho que é fundamental levar informação e a gente aproveitar a tecnologia, né, ao nosso alcance para mandar um vídeo pelo WhatsApp, né, mandar um texto para ela ler, né, dizer de outras Sim. pessoas que você conhece que já passaram por essa mesma situação, a pessoa se sente infinitamente mais humana e ela diminui aquele teto que ela estabeleceu de que ela tem que ser boa, de que ela tem que dar conta, de que ela tem que resolver tudo, né? E não, a gente não tem que ser bom o tempo todo, né? A gente Isso é precisa uma coisa que aceitar precisa ficar as nossas muito falhas, clara, né? né? Sem dúvida, porque isso é mola propulsora para ansiedade. A gente não tem que ser bom o tempo todo. A gente precisa aceitar as nossas falhas, os nossos limites, os nossos medos, os nossos anseios, Uhum. né? E, Sim. e caminhando de uma maneira que eles fiquem ao nosso lado. Eles não precisam ficar à nossa frente, porque senão eles nos paralisam. E eles também não precisam ficar atrás da gente, porque senão a gente começa a ficar destemido demais e a gente fica imprudente, né? Sim, sim. Mas levar informação, né? Dizer da importância de que essa emoção dela tomou proporções muito grandes e que é importante que tenha um profissional para assistir os prejuízos que ela está tendo com a possibilidade de cogitar suicídio, né? De dizer, olha, é importante. Isso é o que eu falo muito sobre até um tema que a gente pode falar em uma Numa outra live, próxima. talvez, mas sobre inteligência emocional, equilíbrio emocional, né? É a nossa Hum. capacidade de admitir que a gente não está dando conta sozinho, que a gente precisa Sim. de uma ajuda, que a gente precisa de um cuidado e que a gente precisa ser uma peça fundamental e que a gente precisa participar desse processo de cuidado, né? Também não Mas vai resolver. quando eu não posso demonstrar fraqueza, né? Eu acabo não demonstrando, né? Eu estou Sim, forte o tempo todo, eu estou bem o tempo todo, e eu não consigo admitir para o outro que eu não estou bem, não consigo admitir para mim mesmo, porque existe um padrão de força, um padrão de necessidade que precisa ser alcançada. E aí sim. fica muito difícil mesmo lidar com toda essa carga, com toda essa pressão que eu recebo e vai me gerando ansiedade constantemente. Padrão Mulher Maravilha e Super-Homem, né? Então a gente precisa Total. colocar a capa para lavar de vez em quando, né? E entender que para a gente ter uma vida com um pouquinho mais de qualidade, saber lidar um pouquinho melhor com essas pressões, né? Experimentar sentimentos de valência mais positiva do que sentimentos de valência mais Uhum. negativa, é fundamental que a Sim. gente busque um apoio. Ainda não consegui fazer terapia, ainda não consegui procurar um psiquiatra, conversar com alguém, tentar praticar uma atividade física, reservar nem que for 5 minutos para uma leitura agradável, né? As pessoas acabam dizendo que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, só que para um pouquinho e reflete como é que tá
o teu dia a dia? Você separa 5 minutos antes de Sobrecarregado. dormir para uma leitura ou você reserva 5 minutos antes de dormir para ficar nas redes sociais, né? Sim. Então, há a importância de rever como é que está essa administração do seu tempo, dos seus hábitos, né? Para você começar a trilhar aí um caminho um pouco mais saudável. E como a gente acaba voltando, né, sempre naquela questão do estar junto, né? As pessoas estão tão isoladas, as pessoas estão tão longe, mesmo sentado no mesmo sofá, deitado na mesma cama, que elas se sentem ansiosas, né? Eu estou com o outro, só que o outro está com o mundo, né, online, e não está comigo. E aí a ansiedade vem mesmo, né? Porque, puxa vida, as redes sociais, as pessoas que estão longe de mim, que eu não conheço, são mais importantes do que aquele que está do meu lado. E aí fica muito difícil, não tem como, né? Como esse pensamento de suicídio, às vezes, ele acaba sendo até comum. Infelizmente, né, as pessoas querem resolver tanto o problema e como elas não encontram uma forma, né, de resolver esse problema, elas acabam indo para aquele que vai trazer um alívio para tudo aquilo que ela está pensando. E aí ela Sim. pensa, bom, eu acho que se eu me matar, eu realmente não vou passar por esses problemas. Infelizmente, né? Ninguém vai dizer, não, olha, talvez o suicídio resolva, talvez seja uma boa. Ninguém foi e voltou, né, para dizer como é que é. Agora, a pessoa acredita realmente que pode ser a única saída. O sofrimento é tão E vai grande, acabar com o sofrimento. ela se sente tão sem saída, tão sem recursos, que infelizmente ela acaba acreditando que a única forma é essa. Exatamente. Desculpa, mas eu preciso para a faculdade dar aula. Mas eu acho que foi válido, não, esse tempo, né? Ficamos aí 45 minutos já de Não, tem live, toda uma né? sessão Um de tempo terapia, ótimo, né? né? E acho que a Foi gente pode muito bom. marcar outras vezes. E pelo jeito já ficou aí, ó. Parece que já gostaram do tema que a gente sugeriu para a próxima live, Sim, nossa, que bom, né? né? Vamos ver em breve. O É. E pessoal aí eu acho que a gostou? O gente que tem pode mesmo, achado? né, deixar esse tema aí como sugestão para a Sim. próxima live. E também assim, gente, vocês podem é, mandar temas que vocês gostariam de sugerir, né? Passou tão Sim, rápido, sim, parece nossa, que foi pareceu rápido, né? Foi 45, não 5 é, minutos. Mas que bom, realmente né? foi Que uma bom que foi terapia. Que bom que vocês gostoso. gostaram, que bom que vocês estão dando esse feedback positivo para a gente. É isso que a gente precisa, né? A gente está tentando aí iniciar isso. É uma maneira da gente conseguir levar informação para as pessoas de uma maneira gratuita, né? Às vezes as pessoas reclamam que terapia é realmente algo que é caro e realmente, né? Não são todas as É pessoas caro que mesmo. conseguem, Tem um custo. né? Quando vai ser a próxima? Foi top, Ah, a gente vai ótimo. organizar e vai ser em breve, Jéssica. Ó, preciso segurar o ego aqui agora, hein, gente? Eu tô mandando esse monte de feedback aí, eu gosto, e quem que não gosta, né? Mas enfim, a gente vai divulgar, claro, aqui nos stories do Instagram, quando vai ser a próxima, tá bom? Tá. E Olha, olha, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Ari. Né? Acho que foi um momento muito gostoso. E acho que a gente precisa disso também, né, Ariane? Das pessoas perguntando, das pessoas compartilhando mesmo, interação, porque é muito bom, até para que elas possam, né, tirar as suas dúvidas, né? claro, sem dúvida, né? Bom, a gente divulga, pode deixar, a gente vai divulgar sim. Com certeza, Regina. Eu acho que a princípio daqui 15 dias a gente pode combinar Sim, sim. e nesse mesmo horário, né? Eu gostaria que fosse semanal, mas a minha agenda é um pouquinho apertada, E mas como, né? pelo menos daqui
há uns 15 dias, no mesmo horário, a gente está aqui de volta e a gente divulga antes e a gente também confirma o tema antes. Obrigada pela participação de todos vocês. Que coisa mais Obrigado pelo linda, carinho. mais gostosa. Potencializa as energias para enfrentar agora o terceiro round de trabalho, indo para a faculdade da aula. Um beijo para todos vocês. Espero ter Um colaborado. beijo, pessoal. E até a próxima, a gente se vê, tá? Um beijo e, por Tá, favor, lembrem-se das dicas preciosas, estejam presentes, façam as coisas de uma maneira mais inteira, mais intensa, tá? E observem como é que vão ficar as emoções de vocês. Eu tenho certeza que e isso já vai ser de grande valia e de grande mudança. eu também quero, né, agradecer a presença de vocês, foi muito legal, foi muito gostoso acompanhar o que vocês estão escrevendo, né, os feedbacks, e dizer também que nós estamos à disposição, né? Não é Sim, porque não estamos na live no momento, mas pode chamar, pode mandar claro! uma mensagem, um direct. Estamos à disposição Sim, porque nós entendemos o quanto esses temas são temas presentes e difíceis, né? sim. Então, assim, nossa, muito obrigado mesmo por esse momento que a gente passou juntos. Sim, e é isso aí. Eu faço das palavras. Precisando, mandem direct. Vocês sabem que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato e a gente divulga a próxima. E até breve. Obrigada, uma ótima noite para todos Tá e ok? boa semana. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais. Vou encerrar aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau, gente.